Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Em Miúdos e hoje estou aqui com a presença ilustre do nosso querido Gustavo Lopes. Gustavo ele tem 32 anos, é natural de São José dos Campos. Atualmente ele é gerente de compras numa empresa na Polônia. Sim, olha que fantástico. Vamos falar sobre a vida dele profissional, como que ele chegou na Polônia. Só que não é só isso não. Ele já viveu na Austrália, na Espanha e agora está vivendo essa experiência na Polônia. Eu acredito que não vai parar por aí, não. O Gustavo, ele mentora pessoas também e tem um programa chamado Jornada do Expatriado. A gente vai falar também sobre isso, para como o pessoal consegue qualificar os seus currículos, como preparar ali um bom LinkedIn para conseguir trabalhar fora. Gustavo, muito obrigado pela tua disponibilidade. Vai ser um prazer compartilhar aqui com a nossa audiência um pouquinho da tua história. Prazer, Fábio. Obrigado pelo convite. Para o meu primeiro podcast, então é bom para mim poder estar falando um pouco mais sobre como é viver no exterior. Eu saí do Brasil 10 anos atrás, saí do Brasil para conhecer novas culturas, conhecer novas pessoas, ver o mundo de uma perspectiva diferente. É exatamente isso que eu fiz nessa trajetória, exatamente isso que eu estou fazendo e exatamente isso que hoje eu passo para as pessoas e mostro que é possível qualquer um conseguir uma carreira no exterior com profissões qualificadas. Exatamente isso. Top, muito bom. Vamos falar dessa tua jornada. E eu gosto muito de fazer isso, né? Eu dou um passo atrás para depois a gente chegar no hoje e falar também, naturalmente, de futuro. Você nasceu, né, no interior de São Paulo. Correto. Viveu em São José dos Campos até qual idade, Gustavo? Então, eu fiquei em São José dos Campos, fui nascido e crescido em São José, fiquei até lá até 2015, então eu tinha na época ali 22, 23 anos, que eu fiz faculdade de engenharia, então eu terminei a faculdade em 2015 e no final de 2015 eu me mudei para a Austrália. Mas todo esse período antes, trabalhando e estudando sempre em São José dos Campos. Legal. E me diz uma coisa, você, né, se formou, estudou, começou a trabalhar na tua cidade ainda, mas quando que você, o que te fez despertar para pensar em sair, por exemplo, e logo depois ir para a Austrália? Qual foi a virada de chave ali para isso? A virada de chave, assim, não existe para mim uma virada de chave, assim, que eu vejo e falo, não, foi aqui que eu decidi. Porque eu fui tomando essa decisão aos poucos na minha vida, na minha carreira. Eu comecei a estudar inglês, meu curso de inglês, contra a minha vontade. Eu estava, não sei, eu acho que na 6ª série, por aí. O pessoal ia fazer futebol, eu amo jogar futebol, amo esportes, mas minha mãe falou, não, você não vai jogar futebol, vou te colocar na aula de inglês. E eu sempre tive muita facilidade para aprender inglês, tranquilo, fazendo as provas. Foi muito sempre tranquilo para eu poder aprender inglês. E com esse tempo, quando eu comecei a faculdade em 2010, o meu inglês já era fluente. Então eu tinha ali 17 anos que eu comecei a faculdade de engenharia, estava quase completando 18, tinha 17 ainda, e eu já falava inglês. Então aquilo para mim eu não sabia do potencial dessa língua. E depois disso, durante a faculdade, eu comecei a trabalhar, comecei a estagiar na prefeitura da minha cidade, e depois consegui um outro emprego na área de engenharia, mas não era muito o que eu gostava. E daí eu entrei numa fábrica, comecei a trabalhar na área de compras, como auxiliar de compras, e falando inglês. E poucas pessoas, 12 anos atrás, falavam inglês. Mesmo os supervisores, talvez os gerentes, hoje, não né? falavam inglês. Até hoje. Até hoje melhorou um pouco. E esse fascínio de sempre poder assistir as coisas em inglês. Em 2011 eu comecei, como eu já sabia inglês, já terminado o curso de inglês, comecei a estudar espanhol, porque eu não queria ficar no portunhol. Portunhol todo mundo consegue, beleza. Agora, falar certinho, ter um sotaque um pouco mais legal em espanhol. Eu tenho minha irmã gêmea, e ela morava em Florianópolis. Ia lá, eu conhecia muita pessoa da Argentina lá, eu queria me comunicar. Então, eu fui, é legal conhecer pessoas de outros países, viajar. Então, acho que no segundo ano da faculdade, eu já decidi, não, quando eu terminar a faculdade, eu vou trabalhar, vou juntar o meu dinheiro. No caso, minha mãe até poderia me ajudar, mas minha mãe nem precisou me ajudar, eu juntei tudo que eu precisava para daí. Então, eu me preparei ali 2, 3 anos para terminar a faculdade, pedir demissão e falar, tô indo para a Austrália.
Então Caraca, não que teve legal. assim uma virada de chave em si, porque foi um processo que eu tomei uma decisão e falei, não, eu não vou voltar atrás, eu vou. Independente da minha situação, como ela vai estar no final de 2015, eu vou. Você já começou a trilhar um caminho nessa direção, né? Sim, E a sim, chave era justamente o inglês ali que ia te abrir esse universo, né? correto. E o inglês em si, assim, até eu fiquei quase um ano na Austrália. Me ajudou muito chegar lá já falando inglês. Legal. Porque você chega como student visa. Então você é estudante. Você tem que fazer aula de inglês à noite ou de manhã. Você é obrigado. Se você tiver visto estudante, você é Sim. obrigado a fazer isso. Eu não precisava da aula. Eu precisava estar na aula. Eu não precisava aprender nada na aula. E até para Aham. conseguir um emprego. Por exemplo, eu ganhei muito mais dinheiro porque eu consegui empregos melhores porque eu já falava inglês. Entendeu? Legal. Então, com brasileiros, eu tinha que ficar ajudando, traduzindo as coisas do boss para o brasileiro. Então, acontecia muito. Então, até para conseguir uma entrevista, alguma coisa, mesmo com estudando visa. E quando você trabalha nesses países, você vai trabalhar, vamos dizer assim, de qualquer coisa. Então, eu trabalhava muito em construções. Chegava na aula, 5 horas da tarde, estava morto, estava cansado. Então, ter que ali ainda aprender o inglês, tem gente que tem mais dificuldade. Se você já não souber, então é uma dificuldade maior. A minha dica, assim, é que estude muito inglês, invista o que for antes de sair do Brasil, porque isso vai te Legal. abrir muitas portas e vai te economizar muito tempo. E tempo é dinheiro, né? Exatamente, exatamente. Interessantíssima essa sua visão e é muito notória, né? A pessoa que acaba tendo o idioma, ela naturalmente já vai ganhar mais, né? Com Ela já vai certeza, ter uma condição de trabalho com melhor certeza. também, né? Porque dependendo, quando a pessoa às vezes não fala, ela vai sendo, vou botar assim, tá entre aspas, empurrada para trabalhos mais Vai. pesados, né? Para Sim, escalas piores, né? Para uma realidade sim. mais difícil, né? E saindo um pouco agora só do nível de intercâmbio, eu fiz intercâmbio. E depois da Austrália, eu fui para a Espanha, juntei o dinheiro na Austrália, fui para a Espanha. Não, quero deixar meu espanhol no jeito. Fui para a Espanha, fiquei lá 3 meses estudando espanhol, voltei para o Brasil. Aí eu não tinha emprego, mas tinha inglês, tinha espanhol. Beleza. Só que o inglês, hoje em dia, ele te, principalmente fora do Brasil, quando a gente for falar um pouco sobre carreira internacional, ele te nivela, por exemplo, o inglês aqui por baixo. Porque todo mundo aqui fala inglês. Então, Sim, se você aplicar para uma vaga aqui na Polônia sem inglês, você não vai nem ser considerado. No Brasil, você ainda vai ser considerado. Beleza, depende da vaga, é claro. Se uma sim, empresa é claro. global, provavelmente vai ser bem difícil para você. Mas é um nível de nivelamento mínimo hoje em dia. Para uma carreira, depende, lógico, do nível que você quer. Não tem nada de errado você, não quero alguma, beleza. Mas se você está almejando degrau por degrau, é isso que eu tenho feito, degrau por degrau na minha carreira para chegar aonde eu estou hoje, foi isso que eu fiz. Legal. E quanto tempo você ficou fazendo intercâmbio na Austrália? Na Quanto? Austrália eu fiquei quase um ano. Quase um ano. Quase um E ano, fiquei um fazendo ano e uma 10. comparação, Gustavo, esse quase um ano na Austrália de desenvolvimento no conhecimento do idioma equivaleria a quanto tempo mais ou menos estudando no Brasil, apesar de você ter dito que você tinha mais facilidade, né? Eu sempre tive muita facilidade. Assim, não sei se eu sou fora dessa curva ou se foi muito fácil para mim, mas o inglês, para sim, com idiomas em si eu tenho facilidade, eu tenho dificuldade com outras coisas. Sim. Mas eu acho que existem diversos professores e escolas hoje em dia que você pode aprender assim muito, muito bem. Mas é claro, quando você está no país, você vai falar com pessoas de uma coisa que eu vejo muito, é tipo assim, lógico, se eu falo com australiano, mesmo hoje em dia, eu também vou ter dificuldade. É difícil para mim também, mas eu entendo. Sim. Agora, se eu falo com um polonês em inglês, com uma pessoa de Portugal em inglês, com um espanhol em inglês, com uma pessoa da República Tcheca em inglês, quando você trabalha em empresas globais, você não vai falar só com pessoas dos Estados Unidos, Austrália e Inglaterra. Sim. Então, não é tão difícil assim, Sim. entendeu? Mas É é um, claro, é um você inglês mais estando lá na... quadrado, né? É um Sim, inglês um pouquinho agora, mais quadrado, então você acaba pegando, sim, né? você pega. Mas, claro, você estando na Austrália, ou na Inglaterra, Estados Unidos, países nativos em inglês, seu sotaque em si melhora, seu vocabulário dá um grau maior.
Porque você pega ali um good morning, que às vezes você não entendia, ou alguma coisa, putz, de novo, essa pessoa falando isso, você já entende. Vai ter pessoa que você não vai entender mesmo. Isso você pode ficar a vida inteira estudando, às vezes você vai chegar com alguém que você não vai entender. Eu lembro uma situação que eu estava trabalhando numa fábrica na Austrália e chegou o lixeiro, ele queria, não sei o que ele tinha que tirar lá. Cara, eu não entendi nada. E o meu inglês era fluente, eu falava com todo mundo. Eu não entendi o que ele falou. Eu tive que chamar meu chefe, cara, não consigo te ajudar. Mas é que o cara talvez era do interior da Austrália, eu não consegui. Mas, assim, são situações. E você fala, sorry, I didn't understand. Sorry, can you repeat? E tá tudo certo. É igual no Brasil, acho que se você for com uma boa vibe, carismático, todo mundo vai te entender, repetir, tá tranquilo. Sim. E essa sua jornada, você então ficou em torno de 1 ano na Austrália e logo depois você já foi direto para a Espanha ou você Direto para a Espanha? Direto, Não. cara, que legal. Então Direto foi mesmo foi quase direto. que montar o teu currículo no exterior. Basicamente foi uma ação assim, né? Sim, foi direto para a Espanha. Eu lembro que eu fiquei o dia inteiro no voo, demorou muito. E na Espanha eu fiquei 3 meses. Daí eu fazia aula de espanhol, mas eu não estava trabalhando. Só ficava fazendo aula de espanhol, fiz algumas viagens também, queria conhecer alguns lugares, fui para Portugal. E foi, na verdade, foi aí que eu conheci a Polônia. Foi aqui que abriu. Vou contar uma curiosidade aqui. Eu nem conto isso tanto, assim, eu já contei no Instagram, mas vou contar aqui porque é bem interessante. Por que eu estou aqui na Polônia? Isso. Eu me mudei de algumas casas na Austrália, eu morei em Sydney. E na última casa que eu morei, no último apartamento, na Austrália, Irlanda, qualquer lugar que você fazer intercâmbio, você divide quarto, você divide apartamento. Então eu dividi o quarto com um amigo meu, baiano, da Bahia, e nos outros quartos tinham poloneses. E uma polonesa, eu conheci ela, fiquei amigo dela, a gente ficou lá algumas vezes, e beleza, tudo certo. E vim para a Espanha. Quando eu estava na Espanha, eu mandei um WhatsApp para ela na Europa. Quer se encontrar? E daí eu acabei visitando ela em Cracóvia, fiquei lá uma semana, beleza, fui embora pro Brasil. Mas dali me despertou, porque quando eu fui pra Polônia, eu percebi, caramba, esse país é da hora. E eu perguntei pra ela, falei, cara, tem bastante estrangeiro aqui, né? Eu escuto bastante inglês aqui na rua. Ela, tem bastante empresa que contrata estrangeiro aqui. Aqui eu posso dizer que foi uma virada de chave pra mim. Porque eu lembro até hoje ela falando pra mim, Gustavo, tem bastante estrangeiro que trabalha aqui. Eu falei, nossa, interessante, acho que eu posso trabalhar aqui. Ela, você deveria tentar. Eu falei, beleza. Só que daí eu tava viajando, voltei pra Espanha e voltei pro Brasil e tá tudo certo. E quando eu voltei para o Brasil, era aquela crise de 2016. Nossa. Crise política, crise financeira, assim, terrível. Situação terrível. Falei, putz, o que eu vou fazer agora, né? Mas então ela falou para você que existiam várias empresas na Polônia que contratavam estrangeiros, e aí você viu ali como uma oportunidade para estar na Polônia. Exato. Então, aí, quando eu voltei para o Brasil, eu pensei, acho que eu vou estudar para concurso e tá tudo certo. A minha irmã já estava estudando, poderia pegar ali umas dicas com ela e ver como que ia ficar, só que eu não era minha pegada, nunca foi minha pegada, concurso e tal. Eu falei, quer saber? Vou começar a ver LinkedIn, currículo, site da Polônia. E assim, aí eu acho que cada um tem a sua fé, a sua religião, mas eu acho que é Deus, porque me ligaram de uma empresa do nada da Polônia, porque eles precisavam de alguém que falasse inglês, espanhol e português. E eu mandei. E daí isso foi em novembro, dezembro de 2017. Então eu tinha acabado de voltar da Austrália. Aí eles aplicaram. Eu não tenho passaporte europeu, sou brasileiro nato, não tenho português, espanhol, italiano, não tenho nada. A empresa aplicou para o visto de trabalho, eles dão um work permit, demora ali 2, 3 meses, saiu, avião, começa a trabalhar. Caramba, então ali eu mudei para a Polônia, uma cidade pequena. Hoje eu estou em Varsóvia, mas eu não era em Varsóvia na época, uma cidade que chama Łódź, assim, 2 horas daqui da capital. Não era nem para trabalhar na minha área, porque no Brasil eu trabalhava na área de compras, então já tinha uma experiência ali como comprador, tinha 4 anos de experiência na área. Só que eu fui para trabalhar em IT, em TI. Eu não entendo nada de computador, nada. Sofro muito com computador, assim. Mas eles precisavam de alguém customer service com essas línguas. Então aqui a língua fez total diferença. Toda diferença. Total diferença.
E essa foi aí que eu cheguei na Polônia. Então você chegou a visitar a Polônia, conheceu, né, através lá da sua amiga, né? E aquilo te despertou, você voltou para o Brasil, e aqui que é o ponto. Quando você pensou nessa possibilidade, bom, concurso ou retornar, você lembra, você disparou assim, currículos, você procurou vagas já direcionadas para a Polônia também, ou tinha outros países também que você atirou também como oportunidade? Nesse caso foi só a Polônia. Porque Só eu Polônia. lembro exatamente dela falando e eu falei, vou tentar aqui esse ano, porque já era ali outubro, novembro de 17. Falei, esse ano eu vou tentar essas daqui e ano que vem eu vejo o que eu faço. Também não estava desesperado, tinha ali uma reserva. Então falei, dá para esperar. Dá para esperar um pouco. Mas eu já até fiz um vídeo sobre isso. Eu mandei também para a empresa que eu trabalhava no Brasil antes. Uhum. E assim, graças a Deus, eles nunca me ligaram. Hoje em dia eu falo, nossa, ainda bem que não ligou, porque se ligasse, eu tava ali, desempregado, provavelmente eu teria aceitado, mas assim, são coisas que você tem que acreditar que foi melhor, não ligou. Na época, às vezes, é o que eu falo para as pessoas que me pedem, eu crio conteúdo sobre carreiras também. Sim. Então, não é porque às vezes você foi rejeitado em alguma entrevista, ou porque a empresa não te ligou, ou você não recebeu um feedback que você esperava, ou você chegou no último passo da entrevista, mas outra pessoa conseguiu, porque tudo isso, hoje, você vai ficar muito triste. Você vai chorar ali. Você vai fazer a entrevista aqui, pô, você não foi selecionado. Você vai sair daqui do computador, você vai chorar. Beleza, tudo bem, tá tudo certo. Já aconteceu dezenas de vezes isso comigo. Já chorei também. Só que tudo isso vai fazer sentido, não é agora. Claro. É daqui 3, 4, 5 anos. Hoje eu vejo que em outubro de 17, quantos anos? Ainda bem que não me ligaram. Hoje faz sentido. Na época eu fiquei triste. Putz, não me ligaram. E deixa eu te perguntar uma coisa. Você está desde então de 2017 até agora direto na Polônia? Ou você Não, chegou aí para outras regiões? não. Porque eu fiquei 3 anos. Aí eu fui para essa empresa de IT. Fiquei lá 6 meses. No meu primeiro mês eu já estava procurando outras vagas na área de compras. Falei, não, já que eu estou aqui, eu vou procurar na minha área. Eu não quero ser developer, não quero ser IT, não é minha área, não quero desenvolver. Quero voltar para compras, que em inglês se chama procurement. Então eu falei, quero trabalhar em procurement. Não deu 6 meses, eu consegui uma vaga numa empresa farmacêutica como comprador na área de procurement. Eles, de novo, fiz as entrevistas, passei em todas as entrevistas, aplicaram para o visto, bancaram o visto, deu ali 2, 3 meses, mudei de emprego, e dali eu fiquei quase 3 anos. Aí que eu tive o meu primeiro, vamos dizer assim, baque, vamos dizer assim, emocional, de estar morando no exterior. Porque eu já estava quase 3 anos na Polônia, inverno. Assim, eu ainda não tinha, vamos dizer assim, a mentalidade que eu tenho hoje, a calma que eu tenho hoje, todos os processos que eu passei até hoje. Então, ali eu não soube entender o que estava acontecendo na minha vida e falei, não, vou embora daqui. Então, um mês antes da pandemia, em 2020, em janeiro, eu pedi demissão. Falei, obrigado por tudo, vocês me deram oportunidade. Eu tinha até sido promovido na empresa para coordenador de compras, mas eu quero voltar para o Brasil. Então, ali em janeiro de 2020, eu voltei para o Brasil. Sem nada, sem emprego, sem garantia de nada. Mas eu falei, não, eu preciso voltar, preciso ver como que tá lá, se eu quero morar lá, se eu quero morar com minha família, se eu não quero, eu vou voltar. Então, ali foi a Foi isso que aconteceu ali, primeira então, volta para o Brasil. E aí uma coisa importante, né? Então você passou o período da pandemia no Brasil, não foi Não, na Polônia, não né? foi. Não foi. Então, aí eu voltei para o Brasil. Assim, eu já tinha um currículo legal, já falava inglês, espanhol, com as línguas, tinha experiência de compras na minha área, no Brasil, tinha no exterior, mas independente disso, já tinha passado também por dezenas de entrevistas, já tinha passado por outras entrevistas aqui na Polônia. Então já estava criando, vamos dizer assim, porque a entrevista nada mais é do que um bate-papo, é uma comunicação entre você e a pessoa.
Às vezes não vai dar vibe, beleza, tá tudo certo, e a melhor coisa que acontece é você não passar mesmo nessa entrevista. Isso que as pessoas têm que entender. Quando me pedem dicas de entrevista, é isso que eu falo. Mas no primeiro mês eu recebi 3 propostas. Então, literalmente, no Brasil, eu escolhi aonde eu iria trabalhar. Legal. E eram 3 grandes empresas em São José dos Campos. Uma em Taubaté, que eu entrei nela, não gostei, pedi conta em menos de um mês e mudei para outra empresa em São José com um contrato de 9 meses. E daí eu fiquei nessa empresa, esses 9, falei, putz, é temporário, a outra era efetivo, mas não, eu gosto mais dessa, eu vou para essa. Então eu literalmente tive a capacidade, com essas minhas habilidades, não quero me achar que tal nem nada, eu só sou uma pessoa normal que... Entendeu? E cheguei nesse dia de poder escolher no Brasil onde eu queria trabalhar. Foi exatamente isso que aconteceu. Então ali eu trabalhei esses 9 meses, falei, putz, depois vai acabar o contrato, que eu vou fazer? Só que quando eu estava ali em 2020, aí era pandemia, era difícil avaliar. Mas eu já estava falando, putz, não sei se faz tanto sentido eu ficar aqui no Brasil. Eu tenho 27 anos na época, eu tinha 27 anos na época. Falei, putz, eu quero uma coisa... eu tô cansado disso aqui, sabe? Eu amo minha família, amo meus amigos, amo os rolês. Só que eu já estava começando a... Não, eu quero algo diferente. Eu quero um final de semana pegar um avião e ir para Londres. Entendeu? Eu estava sentindo falta disso. E aí eu fui efetivado nessa empresa. De 2020 para 2021 eu fui efetivado, porque eu tinha um contrato temporário, era terceiro, e fui efetivado. Aí eu falei, não, quer saber? Vamos ver o que vai acontecer. Comecei a ver o LinkedIn, recebi uma proposta para voltar para a Polônia. E daí eu voltei. Aí foi no meio de agosto, ali em agosto de 21, eu voltei para a Polônia e... Então fiquei ali 1 ano e meio no Brasil. Então tive essa reviravolta e voltei. E agora você está desde de agosto de 21 até agora, direto na Polônia. Agora eu estou aqui. Eu já mudei de empresa, então para você ver quantas dezenas de entrevistas que eu passei nesse processo, porque quando eu voltei para a Polônia, eu não gostei do emprego. Não gostei da empresa, beleza, agradeço tudo a oportunidade que me deram. Eles pagam, para você ter uma ideia, algumas empresas, elas... por isso que eu falo, por isso que comecei a criar conteúdo sobre isso. Elas precisam de profissionais qualificados aqui na Europa. Profissionais qualificados não só na área de compras. Área de compras, eu trabalho na indústria farmacêutica, área de estudos clínicos, área de farmácia, área de contabilidade, financeira, reporting, IT. Assim, eu posso ficar aqui a noite inteira, a gente vai ficar falando sobre isso. E só que eu não gostei. Falei, não, vou arrumar outro, quero mudar para a capital. E daí eu consegui agora o emprego que eu estou atualmente, como cargo de comprador nessa empresa farmacêutica que eu trabalho hoje em dia. E desde então já fazem 2 anos que eu tô, mais 2 anos e pouquinho que eu tô nessa empresa, e daí esse ano, agora 3 meses atrás, eu consegui a promoção para gerente de compras. Então, não foi do nada as coisas aconteceram, foram, sai daqui, entra aqui, volta, vai, tenta, vai, e entrevista atrás de entrevista, e vai, e cria um padrão, e vê, e você melhora, começa a estudar comunicação, e fala a língua, inglês, espanhol, e você vai. Putz, você começa a entender como as coisas funcionam. E a vibe também de como as coisas acontecem. Tendo uma entrevista no trabalho, como se relacionar com as pessoas dentro do trabalho. Então, tudo isso eu fui ganhando com o tempo, com experiência de viver e entender as outras pessoas. Foi assim. Muito legal mesmo. E uma dúvida, quando você faz, por exemplo, um visto, e essa empresa, naturalmente, ela, entre aspas, te tira do Brasil para você trabalhar com ela, a tua estadia ela está ligada a essa empresa, né? Como é que funciona isso? Você pode trocar de empresa e você precisa mudar alguma coisa no teu status do visto? Então, ou não? Você precisa voltar para o Brasil para outra empresa te trazer de volta? Como é que é isso? Não, como que funciona? Por exemplo, eu mudei de cargo, se eu vou mudar de cargo ou empresa aqui, eu estou falando para alguém que não tem passaporte europeu. Sim, por exemplo, eu vou citar aqui o meu exemplo, do meu cargo. Se eu preciso mudar de uma empresa, por exemplo, eu estou na empresa A, quero ir para B. O que a empresa B tem que fazer? Ela vai lá na imigração, na prefeitura aqui da cidade, e ela vai aplicar para um visto de trabalho qualificado para mim. Então eu vou mandar todos os documentos que comprovam minha qualificação, falar, eu quero contratar esse cara. Aí o que o país, Polônia no caso, faz? Beleza, ela tem um mês, acho que é 2 a 4 semanas, para comprovar que realmente esse cara é qualificado para essa vaga. O
que normalmente você vai passar, é só uma burocracia. Sim. Burocracia. E depois disso, ela vai aplicar para a primeira work permit. Então, é a primeira permissão de trabalho. Demora ali 2, 3 meses, só que depois que essa permissão de trabalho sai, você pode começar a trabalhar. Mas é claro, nessa empresa. Se você for mudar de empresa ou cargo, você precisa de uma nova permissão. Então, o processo começa de novo. Isso é para quem não tem passaporte europeu. Passaporte europeu é como se fosse um RG que vai trabalhar no dia seguinte. Acabou. Sim. Deixa eu te perguntar uma outra coisa, Sim. Gustavo, bem a respeito dessa situação. Você, lógico, você teve um período, depois você saiu, depois voltou, agora também está um outro período. Quanto tempo, não sei se tem esse dispositivo na Polônia, mas normalmente alguns países, eles consideram, eles oferecem a cidadania por tempo de residência também. Aí na Polônia tem esse dispositivo? É um pouco diferente aqui na Polônia. Assim, eu não vou saber dar detalhes em si, mas o que eu sei eu vou te falar. Eu sei que em Portugal e Espanha, por exemplo, o tempo é menor. São 5 anos. Beleza. Aqui na Polônia é um pouco mais burocrático isso. Tanto é que você tem esses 5 anos seguidos, não só da work permit, mas de uma residência. Isso. Não sei exatamente como que chama. Sim. Permanente. Uma residência permanente. Permanente. Exato. Por exemplo, a que eu tenho hoje. Então a minha está contando desde... Eu não sei se é desde 21 ou se é desde da minha última empresa. Eu também... É um pouco complicado de entender por causa da língua aqui. E, além disso, você também tem que fazer um teste de polonês. Então, você tem que fazer ali... É básico. É A2, A1, A2 ali. Mas tem que fazer um teste de polonês. Entendi. Porque dá uma pesquisada a respeito disso, porque eu não sei se você consegue, de repente, averbar esse tempo anterior e você vira europeu. Você vira polonês por tempo de residência. Às vezes, pode ser um caminho. Como eu não conheço a legislação polonesa, mas normalmente os países têm esse dispositivo. Você está aí já há bastante tempo, né? Agora, se tiver essa questão da proficiência na língua, pode ser um dificultadorzinho, né? Mas, pô, eu já fala inglês e espanhol, meu irmão, vai falar polonês tranquilo. Na verdade, eu fiz 1 ano de aula de polonês em 2019 e agora eu voltei a estudar polonês. Então, o básico ali dá para arranhar. Legal, então, quem sabe, né? E agora eu vou te fazer aquelas perguntas que com certeza todo mundo gostaria de fazer, para depois a gente avançar aí para a parte específica da tua mentoria. Fechou. Como é que é aí custo de vida? Como que é a questão referente à alimentação, tipo de comida? Segurança, imagino que a sensação de segurança seja tranquila também. A preocupação são os russos, né, eu acho. Nem tem esse papo aqui. Assim, segurança, eu já viajei para muitos países. E aqui é o lugar mais seguro que eu já fui. Assim, eu posso ir pro centro da cidade, sair de lá, trançando as pernas, 3 horas da manhã, e voltar a pé para casa. Tranquilo. Você vai estar com celular, relógio, não interessa. Nunca aconteceu nada comigo. Tô dizendo que não pode acontecer? Pode. Sim. Mas é raro. Não vai acontecer. Assim, os outros países da Europa também são, lógico, se sente uma segurança maior do que no Brasil. Eu nunca tive problema nem no Brasil, nem em nenhum lugar do mundo com questão da segurança. Mas aqui na Polônia, eu acho que isso é o principal ponto aqui. É muito seguro aqui. Então aqui o transporte é muito, muito bom. Você tem metrô, os ônibus funcionam muito bem. À noite, foi para balada, quer pegar ônibus, tem o night bus, tem tram, então aqueles trenzinhos. Então o transporte aqui na Polônia é muito, muito bom. Baixa o aplicativo aqui ou no banco mesmo, já compra o bilhete aqui, já passa ali, não tem burocracia, não tem nada. Perdão. E o que mais que era? Era alimentação? Alimentação, tipo de comida. Aqui é um pouco... É diferente, assim, não tem... Por exemplo, eu gosto muito de churrasco, né? Gosto muito de churrasco brasileiro. O churrasco deles aqui, se você comparar com o do Brasil, meu Deus do céu, terrível. Mas assim, é a carne de porco, muita linguiça. A linguiça deles aqui é de boa qualidade. Mas, assim, o que eles comem bastante, não sei se você já sabe o que é aquele pierogi. Não. É uma massinha, assim, é tipo um pastelzinho, só que não é frito, ele é meio que cozido.
Pesquisa depois para você ver, pierogi. Tá. No Brasil, similar, não sei, é tipo uma massa de nhoque, mas é tipo um pastelzinho, assim, eles comem bastante isso, comem bastante repolho, pepino. Assim, eu não sou muito fã disso, então eu não como tanto assim a comida polonesa. Mas é claro, tem um prato deles aqui que eu acho que é o mais tradicional. Chama koteletz Rabowy, que é batata, tipo um purê de batata ou batata assada com tipo um schnitzel, assim, como se fosse um schnitzel. Aí é tipo um bife à milanesa ou um frango à milanesa. Aí é top. Aí é top. E, por exemplo, existe essa aí, porque tem brasileiro em tudo que é lugar do mundo, né? Mas Uhum. tem a possibilidade, dá para você chegar no mercado, num local e conseguir comprar aquele feijãozinho, aquela comida mais brasileira assim, ou Não é tem mais muito. difícil? Não tem tanto. Assim, tem algumas lojas, por exemplo, que em Varsóvia tem uma loja que eles vendem online, comida brasileira, mas não é assim tão grande. Não é, você consegue achar lá feijão ou alguma outra coisa, às vezes você encontra até uma carne melhor, porque aqui eu gosto muito de comer carne vermelha. E Sim. aqui nos mercados em si, a carne vermelha é muito qualidade baixa. Você não tem muito açougue aqui. Você não vai no mercado aqui, tem um açougue lá. Não tem. Tem, mas não tem. É assim, é diferente. É até difícil explicar. É até difícil explicar. Alguns mercados, como Carrefour, aí tem. Mas Lidl ou o Biedronka, que é o Pingo Doce, eu acho, aí em Ah, Portugal, sim. tem Pingo Doce. aqui. Só que não tem açougue. Então, assim, é diferente. Sim. Mas é o que eu digo. Você consegue fazer muita comida boa aqui também. Não é um empecilho, não é Sim. algo de outro mundo que, se, nossa, é terrível. Não, é boa comida aqui. Consegue achar muitos ingredientes bons. Os restaurantes, todo mundo fala inglês. Isso é algo muito legal. Qualquer restaurante você vai, o pessoal fala inglês, a maioria, assim, 99% fala inglês, comida é muito boa. Brasileiro não, né? Infelizmente, mas você encontra japonês, muita comida asiática, muita comida italiana boa, própria polonesa, ucraniana. As sopas da Polônia são muito boas. Tem uma sopa que chama Jurek, que é assim, a minha favorita. Você pode, por exemplo, para Cracóvia, você vai lá e come ela no. Uma sopa que você come ela dentro do pão. Nossa, aí fica Sim. muito, muito top. Então, assim, tem muita coisa boa também para. É diferente. Eu não gosto, por exemplo, de tantas coisas, mas outras eu gosto. Então, assim, Sim. você se adapta. É questão de ter uma boa vibe e falar, vamos que vamos. Top. E uma outra coisa que também é uma dúvida muito comum do pessoal é a respeito de custo de aluguel, né? De imóvel. Como é que é isso? Tem disponibilidade de imóvel? Porque, um exemplo, eu estou aqui em Portugal. Às vezes uma pessoa vem para Portugal e acha que vai sentar numa imobiliária e vai conseguir alugar o imóvel ali a hora que ele quiser. Não é essa a realidade, né? Existem pouquíssimas opções e nem sempre as opções são tão boas assim. E com hoje preços mais elevados, né? Principalmente aí após a pandemia. Como que é essa questão aí na Polônia? Tá, falando aqui agora sobre a capital, Varsóvia, eu morava antes em uma outra cidade que daí era um pouco mais barato, mas aqui, principalmente depois dessa guerra Ucrânia-Rússia, disparou. Tá bem caro. Eu moro sozinho aqui hoje em dia e eu pago caro, não é barato. Só que é lógico, os salários também acompanharam. Sim. Pelo menos é o que eu vejo aqui nas empresas aqui em Varsóvia, os salários são bons. Então, mesmo que, tá bom, eu ganho, mas, pô, ainda não consigo alugar para morar sozinho. Mas você pode rachar um AP com alguém e daí você vai conseguir bancar. Mas mesmo assim, é carinho. Não tá, não tá num nível baixo de valor em si de aluguel. Tá caro. Uhum. E é o que eu posso dizer, assim, aumentou bastante. Tem bastante ucraniano aqui hoje em dia. Muitos ucranianos, Não tô exatamente. dizendo que a culpa é deles ou nada, Enfim. mas aumentou muita demanda aqui. Então, um aluguel que antes custava. É que aqui não é euro, aqui é slot, a moeda da Polônia. Então, aqui 1 euro são 4 slots. Então, um apartamento que antes você pagava, não sei. Antes, né, quando o real estava não tão desvalorizado, era 1 para 1 com a moeda da Polônia aqui. Ah, Agora é? tá 50% de diferença. Mas vamos supor que seja 1 para 1 com o real. É como se antes você pagasse 2.000 de aluguel e agora você está pagando 3.000. Mais ou Uhum. menos isso. É isso que Entendi. aconteceu aqui em Varsóvia, pelo menos. Interessantíssimo. Você vê o que é a influência, né, até de outras nações, e naturalmente a guerra, né? Porque a Sim. Polônia foi um dos países que mais abraçou ali os ucranianos em fuga, né, da guerra, né?
Sim, tem bastante Então, ucraniano aqui, você escuta, assim, eu já sei diferenciar quando estão falando polonês ou quando estão falando ucraniano, então tem bastante ucraniano. Tenho amigos ucranianos, amigos poloneses, então, assim... e a Polônia faz parte da OTAN, mas não usa o euro? Não usa o euro. A Polônia usa a moeda dela, que é o zloty polonês. Interessante, não sabia disso. É porque Apesar de fazer parte da União Europeia, não é é euro. interessantíssimo isso. Sim. Interessantíssimo. E, bom, vamos lá para agora falar do teu projeto mesmo, né? Daquilo que você, ao longo de toda essa jornada, de tudo que você está conhecendo, né? Toda a experiência que você desenvolveu, você criou ali um programa para ajudar, né? As pessoas ali, os expatriados. Me conta um pouquinho aí desse teu projeto. Então, eu comecei com esse projeto no Instagram 2 anos atrás, assim, meio sem saber o que não ia dar. Falei, vou começar a fazer uns vídeos aqui de sabe, compartilhar minha vida nos stories, como que é morar aqui no exterior, dar algumas dicas. Como eu já passei por, assim, dezenas de entrevistas, tenho muita coisa anotada, tenho muita, sabe, coisa que eu recebi de grandes empresas, muito contato de LinkedIn que eu já recebi. Então, assim, o que deu certo para mim, eu decidi compartilhar. Então, eu comecei a compartilhar no Instagram, não levava muito a sério tal no começo, mas daí agora esse ano eu falei, não, vamos começar a fazer um projeto para realmente ajudar quem quer ser ajudado. É lógico, se você não quer ser ajudado, tranquilo. Possível, é. E qual que é a minha ideia aqui? Eu crio conteúdo sobre isso e também compartilho, sim, e também compartilhar a vida no exterior, porque para mim é um modo de viver. Hoje eu amo conhecer pessoas de outros lugares, seja ela um brasileiro que está no exterior, seja ela um ucraniano, um polonês, um inglês, não importa. Então essa é a minha vida hoje, esse é o meu objetivo. Então, o que eu decidi criar uma mentoria, acho que eu tenho outros projetos também de outros produtos, mas a minha principal ideia hoje é ajudar as pessoas a ter uma marca pessoal que ela fale, não, realmente, eu tô aqui hoje eu tô aqui no Brasil, em Portugal, na Polônia, em qualquer lugar, e eu quero me tornar um profissional qualificado de ponta, ou pelo menos iniciar essa trajetória. Haverão requisitos básicos para você fazer isso. Se você quer, por exemplo, conseguir um emprego igual tem aqui na Polônia, você tem que saber o inglês, não tem como. Então, existem requisitos de acordo com a sua necessidade, de acordo com onde você quer chegar, o que você quer atingir. Mas, independente disso, qual que é a minha ideia? Ajudar. Desde essa identificação do objetivo inicial, eu estou aqui no Brasil. Finge lá, eu tenho 22 anos, estou acabando a faculdade aqui. Pô, já falo inglês. Pô, legal. Então, a minha ideia é te ajudar a se posicionar no mercado de trabalho. O mercado de trabalho hoje está te oferecendo isso daqui. Por exemplo, existem Shared Service Centers hoje aqui na Polônia, no Brasil, no mundo inteiro. O que são isso? É a empresa, por exemplo, a empresa que eu trabalho, a indústria farmacêutica da Inglaterra. Ela tem um centro aqui que ela tem diversas áreas aqui dentro que dão suporte para a empresa inteira. E ela precisa de pessoas que falem português, espanhol, italiano, francês, que ela tenha conhecimento em compras, em estudos clínicos, em farmácia, em contabilidade, em finanças, assim, como eu disse, posso ficar aqui o dia inteiro. Então, a partir daqui, a gente vai começar a desenhar o que você quer. Você tem que saber o que você quer primeiro. Às vezes, você vai para uma área que você não quer. Eu fui para a IT. Foi onde a oportunidade surgiu. Falei, né, isso aqui não é para mim. Agora eu vou buscar na minha área, com um posicionamento correto, com um currículo bom. E hoje, principalmente aqui na Europa, quando eu estava no Brasil, acho que o LinkedIn no Brasil não é tão utilizado, eu não sei, é difícil para eu falar porque eu não estou no Brasil. Tem crescido, mas ainda, sem dúvida, está longe de ser o que é na Europa. Agora, aqui na Europa, eu recebo contatos de recrutadores para entrevistas semanalmente. Se eu deixar, é que hoje o meu LinkedIn está nichado para pessoas que querem ser ajudadas por mim. Então, eu sou praticamente um prestador de serviço no LinkedIn. Mas, quando eu estava buscando emprego, ou até quando eu estava lá open to work, alguma coisa assim, é semanalmente. Assim, Gustavo, quer entrevistar? Gustavo, quer entrevistar? O emprego que eu estou hoje, que eu entrei nele 2 anos atrás, eu recebi o contato da recrutadora 3 anos atrás. E aí eu mantive essa relação. Como conversar com o recrutador no LinkedIn, como conversar com ele na primeira ligação. Ô, Gustavo, tô te ligando aqui da empresa tal. Não sei o que, você tem experiência aqui. Como responder ela na primeira ligação? Porque depois da primeira ligação, aí você vai para a entrevista com o gestor, com o diretor. Então, como se posicionar, como ter uma comunicação assertiva nisso daqui.
Então, primeiro passo, CV e LinkedIn. Isso aqui é básico, nivelar por baixo. E sem isso, vai ser difícil você ter a oportunidade de ter uma entrevista. Você não vai chegar na entrevista e quando você chegar na entrevista, você está preparado, você saber o que responder. Porque vamos ser sinceros aqui, entrevista é uma conversa, igual a gente está fazendo aqui agora. E 80% das perguntas que você vai receber na entrevista, você já sabe qual é. É um padrão, né? É um padrão. Acaba seguindo um padrão, né? É um padrão. E de resto, você precisa vender o seu peixe, você precisa demonstrar. Eu sou proativo. Eu sou perfeccionista. Assim, isso aqui não cola mais. Entendeu? Tem como você mostrar que você é proativo de outras maneiras. Sim. Por exemplo, eu fiz entrevista agora para virar gerente de compras, eu fiz em junho, julho. Então, eu tive que demonstrar como que eu já estava me posicionando para esse cargo há muito tempo atrás. Eu demonstrei isso na entrevista. E eu fiz isso através da minha comunicação frente a frente com o gestor que estava contratando, que hoje é a minha chefe, é a minha gestora. Então, o terceiro módulo seria como se comportar numa entrevista, como responder durante uma entrevista, como lidar com a rejeição durante uma entrevista. Porque não tem jeito, você vai ser rejeitado, é o que eu falei lá atrás. E você vai dar graças a Deus se você ter sido rejeitado nessa entrevista hoje, daqui uns 3 anos. Vai demorar, sim, mas daqui uns 3 anos você vai falar, nossa, ainda bem que não me chamaram, porque hoje eu estou feliz aqui onde eu estou. Eu lembro quando eu queria voltar para o Brasil em 2019, eu fiz entrevista numa grande empresa, na Mars, que faz chocolate. E não me eu fui para a última entrevista e não me selecionaram. Eu falei, nossa, eu não acredito. 3 meses depois eu estava escolhendo onde eu ia trabalhar e hoje eu estou aqui e falo, ainda bem que não me selecionaram. Exatamente. Nesse podcast você já falou, ainda bem que não me ligaram. Ainda bem que não me ligaram. Então, assim, então, só que aqui, assim, o que eu vou falar aqui agora, talvez muita gente possa não entender exatamente, mas tem uma parte, assim, mental e de aceitação nessa jornada, seja com emprego, seja com culturas, seja com viagem, seja com passando perrengue, com dinheiro, com idioma, com tudo, porque não é 1000 maravilhas. Você vai passar muito perrengue. Vão acontecer coisas que você não espera. Então, no quarto módulo que eu desenhei, como viver bem em qualquer lugar do mundo, o que funcionou para eu ter a mentalidade que eu tenho aqui hoje. Porque o que aconteceu comigo na Austrália, na Espanha, em 2019, voltei para o Brasil, tô cansado, não aguento mais neve, frio, essas pessoas, não sei o quê, voltei, tudo. Então, tudo isso eu criei. Cara, eu escrevi 17 mandamentos para viver bem em qualquer lugar do mundo. Como hoje eu consigo viver aqui só, sem a minha família, sem ninguém, na Polônia, e eu tô tranquilo. Eu tô de boa aqui, numa vibe boa, conversando, criando meus projetos, crescendo na minha carreira. Quero crescer mais, não quero ficar tranquilo, não importa. Então, esse quarto módulo eu fiz até para as pessoas lidarem também com esses perrengues, essas rejeições que elas vão acontecer. Então, sim, são esses 4 módulos que eu desenhei. É sobre isso que eu tenho criado conteúdo. E no Instagram também, compartilhando, assim, às vezes eu posto vídeo, assim, de viagens que eu faço. O mês passado eu estava em Londres, postei alguns vídeos, fiz agora uma retrospectiva. Então, eu gosto também de compartilhar a minha vida, um pouco da minha vida pessoal. E para mostrar também, para a pessoa ver que existe um mundo fora da onde você nasceu. Exato. Não é só ali... mas é errado ficar aqui onde eu estou? Não. Mas eu acho que você está perdendo uma grande oportunidade de, pelo menos, passar uma temporada fora. Seja fazendo intercâmbio, seja estudando, seja se você já tem um pouco de qualificação, conseguindo um emprego qualificado. 1 hora você tem que conhecer o mundo. Esse é o meu estilo de vida, eu aconselho para qualquer pessoa que estiver assistindo aqui esse podcast. Sim, eu penso exatamente igual, o pessoal que me acompanha aqui sabe muito bem disso. Eu falo que, por mim, todo mundo tinha que ou migrar ou emigrar pelo menos uma vez na vida, né? Que fosse trocar de bairro, trocar de cidade. Exato. Né? Exato. Se fosse isso. Que dirá país, melhor ainda, né? O que a gente, hoje, né? A tecnologia, naturalmente, né? Você pode simplesmente dormir um dia no Brasil, né? Que é o lugar que você nasceu, entrar num aeroporto, pegar um avião e daqui a pouco você desce num outro aeroporto que alguém está falando polonês do teu lado lá, ou está falando
o inglês, ou está falando um espanhol, ou um alemão, ou um russo, ou né, o idioma que for, e você ser confrontado ali com coisas, comportamentos, jeitos de pensar, de viver, de agir, completamente diferente do que você aprendeu, que achava que era certo a vida inteira, né? Então, a coisa do fuso horário também é uma questão muito curiosa também, né? Um exemplo, a gente está agora entrando agora no inverno europeu, aqui em Portugal são 5 da tarde, 5 e pouca, já está de noite. E se você chegar aqui no verão, 9 da noite está claro. Exatamente. Né? Isso então, faz parte, exatamente o que eu quis dizer aqui agora. Porque isso que eu estava falando desse módulo de, vamos dizer assim, mentalidade, eu quis dizer, porque aqui em Portugal fica escuro 5, 5 e meia. Aqui na Polônia, em dezembro, 3 e meia, 3 horas está escuro. E aí, você está preparado para lidar com isso? Você vai fazer disso um grande problema ou você não vai fazer disso um grande problema? Eu não faço mais. Eu gosto? Não gosto. Mas eu estou vivendo a vida nos meus termos, independente disso. Sim. Assim, você ter essa consciência disso, você vai morar em qualquer lugar, você vai viajar para qualquer lugar. É o que você falou. Às vezes não de país, mas, sei lá, muda de cidade. Pô, tô em São José dos Campos, vou trabalhar em São Paulo, vou trabalhar no Rio. Alguma coisa você tem que fazer. Porque às vezes eu penso assim, eu já vi até alguns vídeos sobre isso. Eu não quero chegar com 80 anos e falar, putz, tive aquela oportunidade, não fui, não fiz e me arrependo de não ter ido. Não tem mais tempo para mim, pelo menos na minha opinião, não tem tempo para arrependimento. A vida é uma só. Go back, let's go. Não tem mais tempo para ficar, vou, não vou, é a escolha certa, é a escolha correta. Não tem essa escolha correta ou escolha correta. Toma ação e faz. Deu certo ou não, aí você vai lidar com as consequências e aprender. E tá tudo certo, segue. É isso que eu fiz, é isso que eu faço, é isso que eu falo para as pessoas fazerem. Muito bom. Muito, muito, muito bom. Isso aí é um belo slogan. É o que eu fiz, é o que eu faço, é o que eu falo. Porque não é mil maravilhas, eu também tomo muita porrada. Esse ano eu tô em muita porrada aqui. Quebrei o braço aqui de fazer cirurgia aqui na Polônia 2 meses atrás. Caramba. E aí? Vamos lá. Demorou, bora. Então, assim, muita coisa vai acontecendo no meio do caminho que você não espera. Mas don't make things a big deal. Só isso. A gente tem que aproveitar, não tem jeito. A vida passa muito rápido. E a gente está aqui conversando agora e já estamos no fim do ano, literalmente, né? Já acabou. Já é 2025 daqui a pouquinho. Então, né, daqui a pouco, né, quando o podcast for para o ar aí, pode ser que já seja 2025. Então, a loucura que a gente vive, né, e o passar do tempo e o passar das oportunidades e se a gente não desperta, porque eu penso nisso, lógico. Eu tive até um podcast hoje muito legal com uma pessoa que decidiu imigrar depois de se aposentar, né? Então viveu toda uma vida, hoje tem 68 anos e está viajando, aproveitando após a aposentadoria, mas ela é a minoria da minoria da minoria, porque em tese, quando você vai ficando mais velho, você vai perdendo um pouquinho da tua disposição, um pouquinho da tua saúde, aquela coisa, fica mais lento para poder fazer certos movimentos. E quando você é jovem, né, cara, é a hora. É a hora. Testa, tenta. O máximo que vai acontecer... Se der errado, você vai estar lá, pelo menos no teu currículo X tempo em tal lugar. Exatamente. E assim, você tem duas escolhas. Ou você vai, não dá certo, e volta para onde você já está hoje. Beleza. Ou você vai e vai dar muito certo e você vai conseguir coisas que você nunca imaginou. Tem como dar errado? Não tem. Não tem. Gustavo, olha, já estamos caminhando para o fim aqui do nosso bate-papo. Foi fantástico. Parabéns pela tua história. Muito legal mesmo. Aproveita cada dia aí, que está mais do que convidado para um próximo encontro aqui, um próximo bate-papo. Eu queria muito que você deixasse suas redes sociais para o pessoal poder te seguir, te acompanhar, falar como que o pessoal pode contratar aí a sua mentoria também. Fica à vontade, esse espaço é seu. Então, minha rede social está aqui, todas no mesmo link, Gus Lopes MN. Quer me adicionar também no LinkedIn, Gustavo Lopes Lemes. Então, pode me adicionar lá, às vezes eu coloco algumas coisas lá. No meu perfil do Instagram,
Vai ter um link lá, você pode se cadastrar para a lista de... Eu não estou com vagas abertas agora para mentoria, mas ano que vem eu tenho novos projetos para lançar sobre isso. E você pode se cadastrar para a lista de espera, só clicar no link lá, cadastrar na lista de espera. Se você quiser um template de currículo gratuito, eu preparei um template de currículo, só clicar no meu link lá, Gustavo, vai estar lá, você clica lá, baixar gratuitamente, não te cobro nada, em inglês, tá em inglês, então já é um modelo internacional para você começar a trabalhar e ver como eu faço hoje os meus currículos. É claro que se a gente fizer uma mentoria, algum curso sobre isso, eu vou te ensinar passo a passo como eu fiz o meu e como eu faria o seu, mas já é um start para você, pelo menos, olhar e falar, pô, esse currículo aqui é legal, tem alguns pontos. Eu escrevi algumas coisinhas lá, então tem alguns pontos aqui que faz sentido. Se estiver precisando aí de um currículo, só clicar lá e baixar gratuitamente. E de resto é isso. Quer acompanhar um pouco de uma vida de um expatriado na Polônia? Tenho compartilhado bastante sobre as viagens que eu faço. Estava na Inglaterra mês passado, Hungria, Budapeste, ou aqui em Varsóvia também compartilho bastante. Então, siga no Instagram, Gus Lopes MN. Muito bom, muito bom. Bom, e para você que assistiu aqui esse episódio até o final, não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Deixa o teu comentário aqui que a gente vai ter o maior prazer de te responder. Compartilha esse link aqui com o máximo de pessoas que você conhece e até o próximo. Tchau, pessoal. Grande abraço, Gustavo. Grande abraço para você e até o próximo. Valeu.